Olá, meus amigos. Voltei para fazer uma reflexão com vocês sobre o alcoolismo. E para essa reflexão eu vou usar um pedacinho de uma história no livro do espírito André Luiz, foi psicografado por Chico Xavier, e se chama Sexo e Destino, o nome do livro. Bom, começa assim. É o André Luiz com outros espíritos amigos, falando, narrando. Entramos. Na sala principal, um cavalheiro de traços finos, em cuja maneira de escarrapachar-se se adivinhava para logo o dono da casa. Lia um jornal vespertino com atenção. Os atavios do ambiente, apesar de modestos, denunciavam apurado gosto feminino. O mobiliário antigo de linhas quase rudes suavizava-se ao efeito de ligeiros adornos. Tufos de cravos vermelhos, a se derramarem de vasos cristalinos, harmonizavam-se com as rosas da mesma cor, habilmente desenhadas nas duas telas que pendiam das paredes, revestidas de amarelo dourado. Mas, destoante e agressiva, uma esguia garrafa, contendo uísque, empinava o gargalo sobre o crivo lirial que contemplava a elegância da mesa nobre, deitando emanações alcoólicas que se casavam ao hálito do amigo derramado no divã. Félix encarou. Félix é um espírito amigo que estava ali. Félix encarou, manifestando a expressão de quem se atormentava, piedosamente, ao vê-lo, e nolo indicou. Temos aqui o irmão Cláudio Nogueira, pai de Marina e tronco do lar. Quer dizer que os espíritos estavam observando que era dono da casa, era o Cláudio. E aí continua o André Luiz falando. Fisguei-o de relance. Figurou-se-me o hospedeiro involuntário, um desses homens maduros que se demoram na quadra dos 45 janeiros, esgrimindo bravura contra os desbarates do tempo. Rosto primorosamente tratado, em que as linhas firmes repeliam a notícia vaga das rugas, cabelos penteados com distinção, unhas polidas, pijama impecável. Os grandes olhos escuros imóveis pareciam imanizados às letras, pesquisando motivos para trazer um sorriso irônico aos lábios finos. Entre os dedos da mão, que descansava à beira do sofá, o cigarro fumegante, quase rente ao tripé anão, sobre o qual um cinzeiro repleto era silenciosa advertência contra o abuso da nicotina. Detínhamo-nos, curiosos, na inspeção, quando sobreveio o inopinado. Diante de nós, ambos, os descarnados infelizes, e aí ele fala sobre dois espíritos que vieram e que surpreendêramos a entrada, surgiram de repente, abordaram Cláudio, o dono da casa, e agiram sem cerimônia. Um deles tateou-lhe um dos ombros e gritou insolente: "Beber, meu caro, quero beber." A voz escarnecedora agredia-nos a sensibilidade auditiva. Cláudio, porém, não lhe pescava o mínimo som. Claro, ele não conseguia ouvir os espíritos. Mantinha-se atento à leitura, inalterável. Contudo, se não possuía tímpanos físicos para qualificar a petição, trazia na cabeça a caixa acústica da mente sintonizada com o apelante. Quer dizer que você pode não ouvir o espírito, mas você pode estar conectado com ele. Aí ele te coloca ideias, né? Que você já é simpático, claro.
O assessor inconveniente repetiu a solicitação algumas vezes, na atitude do hipnotizador que insufla o próprio desejo, reasseverando uma ordem. O resultado não se fez demorar. Vimos o paciente, o Cláudio, desviar-se do artigo político em que se entranhava. Ele próprio não explicaria o súbito desinteresse de que se notava acometido pelo editorial que lhe apresentara a atenção. Beber, beber. Cláudio abrigou a sugestão, convicto de que se inclinava para um trago de uísque exclusivamente por si. O pensamento se lhe transmudou, rápido, como a usina cuja corrente se desloca de uma direção para outra por efeito da nova tomada de força. Beber, beber. E a sede de aguardente se lhe articulou na ideia, ganhando forma. A mucosa pituitária se lhe aguçou, como que mais fortemente impregnada do cheiro acre que vagueava no ar. O assistente malicioso coçou-lhe brandamente os gorgomilos. O pai de Marina, Cláudio, sentiu-se apoquentado. Indefinível secura constringia-lhe o laringe. Ansiava tranquilizar-se. O amigo sagaz percebeu-lhe a adesão tácita e colocou-se a ele. De começo, a carícia leve, depois da carícia agasalhada, o abraço envolvente e depois do abraço de profundidade, a associação recíproca. Aí ele vai explicando como é que o espírito que nós estamos sintonizados como se fosse, se integra, né, a nós, se nos invade, né, com a nossa permissão, inconsciente, mais permissão. Integraram-se ambos um exótico sucesso de enzertia fluídica. Em várias ocasiões, aí ele está explicando como ele estudou isso. Estudar a passagem do espírito exonerado do envoltório carnal pela matéria espessa. Eu mesmo, quando me afazia de novo ao clima da espiritualidade, após a desencarnação última, analisava impressões ao transpor maquinalmente obstáculos e barreiras terrestres, recolhendo nos exercícios feitos a sensação de quem rompe nuvens de gases condensados. Cláudio, o homem, né, absorvia o desencarnado, a guisa de sapato que se ajusta ao pé. Fundiram-se os dois, como se morassem eventualmente num corpo só. Altura idêntica, volume igual, movimentos sincrônicos, identificação positiva. Levantaram-se há um tempo e giraram integralmente incorporados um ao outro na área estreita, arrebatando o delgado frasco. Não conseguiria especificar de minha parte, da parte do André, a quem atribuir o impulso inicial de semelhante gesto. Se a Cláudio, que admitia a instigação, ou se ao obsessor, que a propunha. A talagada rolou através da garganta, que se exprimia por dualidade singular. Ambos os dipsômanos estalaram a língua de prazer em ação simultânea. Desmanchou-se a parelha e Cláudio, desembaraçado, se dispunha a sentar, quando o outro colega, porque eram dois obsessores, que se mantinha à distância, investiu sobre ele e protestou: eu também quero! Reavivou-se-lhe no ânimo a sugestão que esmorecia. Absolutamente passivo diante da incitação que o assaltava, reconstituiu mecanicamente a impressão de insaciedade. Bastou isso. E o vampiro nesse caso, ele remete aos espíritos que, né, precisam do ser humano para poder conseguir o que eles querem, né? Bastou isso e o vampiro, sorridente, apossou-se dele, repetindo-se o fenômeno da conjugação completa. Encarnado e desencarnado a se justaporem. Duas peças conscientes, reunidas em sistema irrepreensível de compensação mútua.
Abeirei-me, isso é o André Luiz, abeirei-me de Cláudio para avaliar com imparcialidade até onde sofreria ele mentalmente aquele processo de fusão. Para logo convenci-me de que continuava livre, no íntimo. Não experimentava qualquer espécie de tortura a fim de render-se. Hospedava o outro simplesmente. Aceitava-lhe a direção, entregava-se por deliberação própria, nenhuma simbiose em que se destacasse por vítima. Associação implícita, mistura natural. Efetuava-se a ocorrência na base da percussão. Apelo e resposta, cordas afinadas no mesmo tom. O desencarnado alvitrava, o encarnado aplaudia. Num deles o pedido, no outro a concessão. Condescendendo em ilaquear os próprios sentidos, Cláudio acreditou-se insatisfeito e retrocedeu, sorvendo mais um gole. Não me furtei a conta curiosa, 2 goles para 3. Novamente, desimpedido, o dono da casa estirou-se no divã e retomou o jornal. Os amigos desencarnados, quer dizer que eram 3, né? 3 espíritos ali. Não, quer dizer, os desencarnados que ele está falando são os 2, que vieram os obsessores. Os amigos desencarnados tornaram ao corredor de acesso, chasqueando sarcásticos. Neves, que é o espírito amigo, não faz parte dos obsessores. Neves, respeitoso, consultou sobre responsabilidade. Aí o Neves vai e faz a pergunta ao espírito mais elevado que está entre eles. Como situar o problema? Se víamos Cláudio aparentemente reduzido à condição de um fantoche, como proceder na aplicação da justiça? Se ao invés de bebedice estivéssemos diante de um caso criminal? Pois é, se a garrafa de uísque fosse uma arma determinada para insultar a vida de alguém, como decidir? A culpa seria de Cláudio, que se submetia, ou dos obsessores que o comandavam? Aí o irmão Félix, que é o espírito mais elevado entre os 2, aclarou tranquilo. Ora, Neves, você precisa compreender que nos achamos à frente de pessoas bastante livres para decidir e suficientemente lúcidas para raciocinar. No corpo físico, ou agindo fora do corpo físico, o espírito é senhor da constituição de seus atributos. Responsabilidade não é título variável. Tanto vale numa esfera quanto em outras. Cláudio, que é a pessoa viva, no caso, que está no mundo material, e os companheiros, que são aqueles 2 obsessores que vieram, na cena que acompanhamos, são 3 consciências na mesma faixa de escolha e manifestações consequentes. Todos somos livres para sugerir ou assimilar isso ou aquilo. Se você fosse instado a compartilhar um roubo, de certo recusaria. E, na hipótese de abraçar a calamidade em são juízo, não conseguiria desculpar-se. Aí interrompeu-se o mentor, envolvendo a refletir após momento rápido. Hipnose é tema complexo, reclamando exames e reexames de todos os ingredientes morais que lhe digam respeito. A alienação da vontade tem limites. Chamamentos campeiam em todos os caminhos. Experiências são lições e todos somos aprendizes. Aproveitar a convivência de um mestre ou seguir um malfeitor é deliberação nossa, cujos resultados colheremos. E aí o espírito do Félix, né? Félix, ele para por aí e vem André Luiz narrar mais um pouquinho da história. André Luiz fala o seguinte: verificando que o orientador se dava pressa em ultimar os esclarecimentos, sem mostrar o mínimo propósito de afastar as entidades vadias que pesavam no ambiente, Neves voltou à carga no intuito louvável do aluno que aspira a contemplar a lição. Pediu vênia para repisar o assunto na hora. Recordou que, sobre o teto do genro, o irmão Félix, quer dizer, o genro é o genro de Neves, é o espírito que está ali verificando a vida do genro, né? E o André Luiz está falando. Recordou que sobre o teto do genro, o irmão Félix, que é o espírito mais elevado, se esmerava na defesa contra aquela casta de gente.
Amaro, o enfermeiro prestimoso, fora situado junto de Beatriz, principalmente para correr com intrometidos desencarnados. Quer dizer que Amaro é outro espírito que está lá perto de Beatriz. Beatriz é filha de Neves e ela está quase morta, ela está com câncer na história, né? Então, ela está protegida pelo... Qual é o nome dele? Pelo Amaro, né? O aposento da filha tornara-se por isso um refúgio. Ali, no entanto, naquela área ali onde eles estão, onde está o... Como é que é? Eu sou terrível com o nome. O pai da Marina, que é o nome dele... Cláudio, né? O Cláudio, naquela área onde está o Cláudio lá, que ele estava bebendo com os espíritos, já não é uma área protegida. E perguntava pelo motivo da direção diversa. Por que o Félix estava ali naquela área guardando pelo Cláudio, né? Pelo pai da Marina. Aí Félix expressou no olhar a surpresa do professor, que não espera apontamento assim argucioso por parte do discípulo, e explicou que a situação era diferente. A esposa de Nemésio, que é a doente, a Beatriz, mantinha o hábito da oração, imunizava-se espiritualmente por si, repelia sem esforço quaisquer formas de pensamento de sentido alvitante que lhe fossem arremessadas. Além disso, estava enferma em vésperas da desencarnação, quer dizer, ela estava quase morrendo, ela estava com câncer. Deixá-la à mercê de criaturas insanas seria crueldade. Garantias concedidas a ela erguiam-se justas. E aí chega o Neves e pergunta assim, mas e Cláudio, que é o pai da Marina? Insistiu Neves. Não merecerá, porventura, fraterna demonstração de caridade, a fim de livrar-se de tão temíveis obsessores? E Félix, que é o espírito elevado, sorriu francamente, bem-humorado, e explicou. Temíveis obsessores é a definição que você dá. E ele avança dizendo, Cláudio desfruta excelente saúde física, cérebro claro, raciocínio seguro, é inteligente, maduro, experimentado, não carrega inibições corpóreas que o recomendem a cuidados especiais, sabe o que quer, possui materialmente o que deseja, permanece no tipo de vida que procura. É natural que esteja respirando a influência das companhias que julgue aceitáveis. Retém liberdade ampla e valiosos recursos de instrução e discernimento para juntar-se aos missionários do bem que operam entre os homens, assegurando edificação e felicidade a si mesmo. Se elege para comensais da própria casa os companheiros que acabamos de ver, é assunto dele. Enquanto nos arrastávamos tolhidos pela carne, não nos ocorreria a ideia de expulsar da residência alheia as pessoas que não se harmonizassem conosco. Agora, vendo o mundo e as coisas do mundo de mais alto, porque eles já estão num nível mais alto, não será cabível modificar semelhante modo de proceder. O tema desdobrava-se, continua o André Luiz, o tema desdobrava-se assumindo aspectos novos. E curioso, o André Luiz interfere perguntando o seguinte, mas, irmão Félix, é importante convir que Cláudio, liberto, poderia ser mais digno, liberto que ele diz assim, fora do corpo, né? Como espírito. E aí, Félix responde, isso é perfeitamente lógico, confirmou. Ninguém nega. Aí continua André Luiz perguntando, e por que não dissipar de vez os laços que o prendem aos malandros que o exploram? Aí André Luiz vai narrando, nessa parte ele narra, o alto raciocínio da espiritualidade superior jorrou pronto. Aí Félix fala o seguinte, Cláudio certamente não lhes empresta o conceito de vagabundos. Para ele são sócios estimáveis, amigos caros. Por outro lado, ainda não investigamos a causa da ligação entre eles para cunhar opiniões extremadas. As circunstâncias podem ser saudáveis ou enfermiças, como as pessoas. E, para tratarmos um doente com segurança, há que analisar as raízes do mal e confirmar os sintomas, aplicar medicação e estudar os efeitos. Aqui vemos um problema pela rama. Quando terá nascido a comunhão do trio? Os vínculos serão de agora ou de existências passadas?
Nada legitimaria um ato de violência da nossa parte, com o intuito de separá-los a título de socorro. Isso seria o mesmo que apartar os pais generosos dos filhos ingratos ou os cônjuges nobres dos esposos ou das esposas de condição inferior, sob o pretexto de assegurar limpeza e bondade nos processos da evolução. A responsabilidade tem o tamanho do conhecimento. Não dispomos de meios precisos para impedir que um amigo se onere em dívidas escabrosas ou se despenque em desatinos deploráveis, conquanto nos seja lícito dispensar-lhe o auxílio possível, a fim de que se acautele contra o perigo no tempo viável, sendo de notar-se que as autoridades superiores da espiritualidade chegam a suscitar medidas especiais que impõem aflições e dores de importância aparente a determinadas pessoas, com o objetivo de livrá-las da queda em desastres morais iminentes, quando mereçam esse amparo de exceção. Na Terra, a exata justiça apenas cerceia as manifestações de alguém quando esse alguém compromete o equilíbrio e a segurança dos outros na área de responsabilidade que a vida lhe demarca, deixando a cada um a regalia de agir como melhor lhe pareça. Adotaremos princípios que valham menos perante as normas que afiançam a harmonia entre os homens? E aí André Luiz continua na narrativa. Rematando as elucidações lapidares que entretecia, o irmão Félix revestira-se de um halo brilhante. Enlevados, não encontrávamos em nós senão silêncio, para significar-lhe admiração ante a sabedoria e a simplicidade. O instrutor fitava Cláudio com simpatia, dando a entender que se dispunha a abraçá-lo paternalmente e, receando talvez que a oportunidade escapasse, Neves, humilde e respeitoso, pediu se lhe relevasse a insistência. Entretanto, solicitava fosse aclarado ainda um ponto dos esclarecimentos em vista. Diante do mentor paciente, perguntou pelos promotores de guerra entre os homens. Declarara Félix que a justiça tacitamente cerceia as ações dos que ameaçam a estabilidade coletiva. Como entender a existência de governantes transitórios erigindo-se na terra em verdugos de nações? Félix sintetizou, reempregando algumas das palavras de que se utilizara. E aí Félix fala: dissemos cercear no sentido de corrigir, restringir. Assinalamos igualmente que toda criatura vive na área de responsabilidade que a lei lhe delimita, compreendendo-se que a responsabilidade de alguém se enquadra ao tamanho do conhecimento superior que esse alguém já adquiriu. É fácil admitir que os compromissos da consciência assumem as dimensões da autoridade que lhe foi atribuída. Uma pessoa com grandes cabedais de autoridade pode elevar extensas comunidades às culminâncias do progresso e do aprimoramento, ou afundá-las em estagnação e decadência. Isso na medida exata das atitudes que tome para o bem ou para o mal. Naturalmente, governantes e administradores, em qualquer tempo, respondem pelo que fazem. Cada qual dá conta dos recursos que lhe foram confiados e da região de influência que recebeu, passando a colher de modo automático os bens ou os males que haja semeado. E aí, André Luiz fala o seguinte: víamos, porém, que Félix não desejava estender-se em mais amplas considerações filosóficas, assentando no rosto a expressão de quem nos pedia transferir para depois qualquer nova interrogação, acercou-se de Cláudio, a envolvê-lo nas suaves irradiação do olhar brando e percussiente. Estabeleceu-se ligeira e doce expectativa. O benfeitor acusava-se emocionado. Parecia agora mentalmente distanciado no tempo. Acariciou a cabeleira daquele homem, com quem Neves e eu, no fundo, não nos afináramos assim tanto, semelhando-se médico piedoso, encorajando um doente menos simpático. Aquele momento de comoção, entretanto, foi rápido, quase imperceptível, porque o irmão Félix retomou-nos a intimidade e comentou despretensioso: quem afirmará que Cláudio amanhã não será um homem renovado para o bem, passando a educar os companheiros que o deprimem?
Por que atrair contra nós a repulsão dos três simplesmente porque se mostrem ignorantes e infelizes? E admitir-se-á, porventura, que não venhamos a necessitar uns dos outros? Existem adubos que lançam emanações extremamente desagradáveis. No entanto, asseguram a fertilidade do solo, auxiliando a planta que, a seu turno, se dispõe a auxiliar-nos. O benfeitor esboçou o gesto de quem encerrava a conversação e lembrou-nos gentil o trabalho em andamento. Bom, eu espero que esse texto tenha ajudado vocês a entender um pouquinho do que acontece nessas situações onde há o alcoolismo. E eu deixo vocês com um grande beijo. Uma boa tarde. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.